Moçambique inicia o ano com um orçamento classificado como otimista pelos analistas atentos às questões orçamentais públicas. Com efeito, a premissa do instrumento de programação financeira do Estado assenta na materialização de um crescimento do produto interno bruto de cerca de 2,9%, 0,9% acima da previsão de 1,5% de 2021 e a arrecadação de receitas na ordem dos 299 mil milhões de meticais. Entretanto, os analistas questionam essas projeções e alertam que fixação de metas ambiciosas para os indicadores macroeconômicos pode comprometer a mobilização de recursos, colocando pressões na execução do plano de despesas do Estado. Tendo em conta os pressupostos macroeconômicos assumidos, o Plano Econômico e Social e Orçamento de Estado para 2022 estima um nível de despesas na ordem dos 450 mil milhões de meticais, resultando num déficit orçamental de 152 mil milhões de meticais, um crescimento de 47% contra os 103 mil milhões de meticais da Lei Orçamental de 2021. Em tempos de crise, os orçamentos têm tendencialmente refletido políticas fiscais e expansionistas, assentes em pressupostos macroeconômicos frágeis devido ao declínio da atividade econômica. Fundamentalmente, um conjunto de medidas visando aumentar a mobilização de recursos para financiar gastos adicionais e, assim, apoiar a recuperação da economia, criando condições para um crescimento robusto, resiliente e inclusivo que, por sua vez, apoiará as finanças do governo no futuro. Seguindo essencialmente a mesma configuração, o orçamento recém-aprovado reflete uma postura expansionista da política fiscal, com crescente recurso ao endividamento público interno para o financiamento de gastos adicionais na mitigação dos choques climáticos adversos e da pandemia da Covid-19. Apesar de se reconhecer as melhorias em termos de apresentação do instrumento em relação aos anos anteriores, especialistas atentos à área orçamental questionam a execuibilidade dos pressupostos sobre os quais foi realizada a programação financeira do Estado. A previsão para o crescimento econômico de 2022 é de 2,9%. Nós consideramos essa previsão muito ambiciosa e praticamente irrealística quando temos em conta aquilo que é o desenvolvimento dos 2 anos para cá. Então, tivemos momentos que nós tivemos praticamente um crescimento negativo em 2020 e depois de 2022 tivemos uma ligeira recuperação da economia. Então, é muito difícil em 2022 termos um crescimento a esse nível. Para a economista e pesquisadora Estrela Charles, além do facto de o cenário assumido pelo governo assentar em perspectivas ambiciosas que não tomam em consideração aspectos históricos e recorrentes do desempenho da economia nacional, o mesmo mostra-se irrealista e com altos riscos devido à falta de equilíbrio nas projeções sobre o desempenho dos setores de atividade. Essa previsão de 2,9% tem em conta basicamente aquilo que é ou aquilo que será a produção da indústria extrativa. E nós sabemos que já tivemos problemas por confiar exatamente na produção da indústria extrativa. Essencialmente, o irrealismo associado às perspectivas prende-se não com a previsão em si, mas com os fundamentos que a sustentam. Aliás, outras análises, como sejam do Fundo Monetário Internacional e a Focus Economics, são mais otimistas, prevendo taxas de crescimento na ordem de 5,3% e 5,1% em 2022, respectivamente. Quando se fala de uma previsão irrealística, o 2,9%, a consequência disso, ou o motivo para se dizer que não é realístico, são os setores que suportam esse 2,9%. Por exemplo, nós temos a questão do setor extrativo, que praticamente está a suportar esses 2,9%. Então, o 2,9% até poderíamos manter, mas
internamente verificamos quais são os setores que nós realmente poderíamos apostar em termos de crescimento econômico. Poderíamos, por exemplo, não apostar em 4% para o setor extrativo, mas aumentar mais aquilo que são as perspectivas para o setor da agricultura, para o setor da saúde, o setor da educação, que são setores fundamentais, são setores essenciais e que realmente são aqueles que fazem a mudança para o cidadão, são aqueles que criam desenvolvimento humano. Ao irrealismo das projeções, acrescem-se problemas associados à configuração da afetação dos recursos. Se, por um lado, o Plano Econômico-Social do Orçamento do Estado 2022 tem a virtude de, em consonância com as metas definidas, prever a alocação de maior parte dos recursos, cerca de 45% do orçamento global, para impulsionar o crescimento econômico, a produtividade e a geração de emprego. Por outro lado, falha por apresentar um maior grau de centralização dos recursos. E só para dar um exemplo muito simples, a questão, por exemplo, do PESOE. Boa parte do orçamento, mais de 50%, está concentrado aqui a nível central. Então, a nível provincial, todas as outras províncias têm uma parte muito menor, menos de 40% em termos de orçamento. Então, essa aqui é uma das maiores críticas que nós temos para com o governo, também debatemos isso há pouco tempo. Mas o que aconteceu em 2021 tinha mais ou menos 59% concentrado a nível central. Este PESOE 2022 já temos 62%. Então, estamos a ver que, para além de observarem os nossos comentários, as nossas análises, em certos aspectos tem a tendência até de aumentar a gravidade do problema. Porque enquanto o orçamento estiver concentrado a nível central, a descentralização praticamente fica teórica. Não tem como haver um processo de descentralização sem haver descentralização orçamental efetiva. Tratando-se de problemas que vêm sendo recorrentemente discutidos, Estrela Charles aponta para a necessidade e urgência de uma maior coordenação entre o Ministério das Finanças e os membros da sociedade civil na elaboração dos instrumentos de planeamento da atividade do Estado. Esse é um problema que nós já vínhamos comentando, já vínhamos recomendado isso ao Ministério da Economia e Finanças, mas alguns aspectos realmente não são tidos em conta. Acredito eu que, se calhar, é um processo que eles têm lá por cumprir e esperamos que esse 2022 as coisas possam mudar e terem mais em conta os nossos comentários, nossas observações, convidarem-nos mais para participar, né, na elaboração desses documentos, porque só assim é que nós vamos ter, só assim é que estaremos alinhados em termos do orçamento, em termos daquilo que realmente vai ser executado, em termos de atividades. Então, só assim é que a sociedade civil e o MEF estará num único plano.